Apocalipse, o último livro da Escritura, capítulo 18, verso 11, a minha versão sempre, Almeida, século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e de toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriquecem com elas ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e lamentando-se, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe e, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça. E clamarão chorando, lamentando-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exulta sobre ela, ó céu, exulta também vocês, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti. E em ti não se ouvirá mais o ruído de moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti. E a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti. Pois teus comerciantes eram os nobres da terra. E todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Até aí, preste atenção, olhemos para a palavra do Senhor. Título da mensagem essa manhã é Cidade Perdida. Título da mensagem essa manhã é Cidade Perdida. Por que do tema? Eu não sei se você está informado, mas existem diversas cidades perdidas pelo mundo. Civilizações antigas que desenvolveram a sua ciência, arte, engenharia e gastronomia. Alguns desses atributos que eu citei são patrimônios da humanidade até o dia de hoje. É claro que junto com o tema Cidade Perdida também vem toda espécie de invencionice. Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia, ou mapas do tesouro que levam uma cidade escondida no meio do nada, tem mais que ver com a ficção do que propriamente com a realidade. Está mais para roteiro de Hollywood. Ainda assim, eu tenho algumas teses essa manhã que têm que ver com cidade perdida. A minha primeira tese é que a Babilônia ela é uma cidade perdida. A minha segunda tese é que Deus ele tem propósitos espirituais para o seu povo que reside na Babilônia. E a minha terceira tese é que esses mesmos propósitos espirituais
influenciam diretamente na dinâmica da rotina babilônica. E tendo dito isso, vamos ao texto. Babilônia é uma cidade que foi erguida nas margens do rio Eufrates. Era uma cidade cuja civilização era avançadíssima, especialmente em sua engenharia agrônoma. Afinal de contas, os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia também era inimiga do povo de Israel. Por ser um povo de Israel, por ser um povo pagão, por vezes militava contra o povo de Israel. E Deus usava a Babilônia para castigar o seu povo, para disciplinar o seu povo, cada vez que ele caía em idolatria. A ideia era mais ou menos a seguinte: bom, já que vocês estão idolatrando, já que vocês estão amando deuses pagãos, então eu vou entregar vocês a uma nação pagã. E a Babilônia foi a eleita por Deus para castigar o seu próprio povo cada vez que se desviava. E se você quiser, se você ainda tem dúvida se a Babilônia é uma cidade perdida, você pode visitar o Iraque, é um país muito pacífico, muito amistoso. Você pode visitar o Iraque, especialmente na parte norte, e ali você verá até os dias de hoje as ruínas babilônicas, as ruínas dessa cidade perdida. E toda cidade perdida que se preze tem os seus tesouros, tem o seu cofre. Nós vamos ver Deus tocar nesse cofre, mas tem os seus tesouros. Qual é o cofre babilônico? O cofre babilônico está nos versos de número 11 até o 16. Vocês viram a quantidade de versos que narra as riquezas babilônicas? Se a gente pudesse mensurar, a gente diria que todas as riquezas do mundo estão nesse cofre, meus irmãos. Aqui tem tecido caro, tem Armani, tem Gucci. Aqui tem Rolex. Aqui tem Ferrari, tem Porsche. Aqui tem ouro, tem prata, tem pau-brasil, tem madeira de jacarandá, tem todas as riquezas que você pode imaginar. Marfim, presa de elefante. Na Babilônia haviam elefantes. Eles arrancavam o marfim e faziam objetos. É raríssimo. Tem aqui no cofre babilônico também. Riquezas a perder de vista. E o apóstolo João, ele termina de maneira maestral. Eu tive que verificar isso no original. Ele termina no verso de número 13, dizendo: escravos e até almas humanas. Isso em especial me chamou a atenção, porque afinal de contas eu pensei, ora, mas escravos já não são almas humanas? Por que há uma repetição? E eu fui verificar no original. O original não está escravos, o original não está literalmente almas. No original está assim, somaton, kai, psicas, que significa corpus e mente. Corpus e até a mente, mas e até a palavra alma, que é psicas, mas em especial mente humana. Ou seja, os corpos das pessoas são a riqueza da Babilônia. As mentes das pessoas são as riquezas da Babilônia. As pessoas são reféns dessa cidade perdida. Uma cidade que padroniza. Uma cidade que tem tanta riqueza a ponto de deter os seus próprios cidadãos. É isso que o apóstolo João está dizendo. Se não bastasse todas essas riquezas, eles ainda possuem os seus próprios cidadãos. É isso que ele está dizendo. E se você estiver atento, você vai perceber que a Babilônia é o espírito desse mundo. Não, eu vou ser mais específico. A Babilônia, ela é o espírito dessa cidade. Está no brasão da nossa cidade. No brasão da cidade de São Paulo está escrito assim: non devecor devecor. Sabe o que ela está dizendo? Sabe o que são essas palavras em latim? Não sou conduzido, eu conduzo. São Paulo é uma cidade que conduz. São Paulo é uma cidade que tem personalidade, ela lidera. Ela não é conduzida, ela não recebe ordens, ela conduz. E falando um pouquinho de política, eu não sei se você sabe, mas São Paulo assina, junto com os demais estados brasileiros, algo chamado Pacto Federativo.
E a maior parte dos impostos da cidade de São Paulo é distribuída entre os demais estados. Porque tem tanta riqueza nessa cidade que os governantes, os legisladores acharam por bem dividir a riqueza da nossa cidade com os demais estados. A gente se orgulha disso. São Paulo é força motriz. São Paulo, a sua força está no empresariado, está nas nossas riquezas. Nós conduzimos essa nação. O que seria da nação brasileira se não fosse a cidade de São Paulo? Espírito babilônico. Espírito babilônico de uma cidade que se gloria nas suas riquezas. Mas Deus toca no bolso da cidade babilônica. Deus toca no bolso dessa cidade perdida. Final do verso de número 16. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. A hora que Deus quiser, Ele arromba o cofre babilônico. Ele não precisa de planejamento, ele não precisa de estratégia, ele não precisa dominar os guardas, ele vai lá e arromba o cofre babilônico e tira todas as riquezas. Essa cidade que nós habitamos, do dia para a noite, o seu espírito babilônico pode deixar de existir se Deus assim decretar. Temamos o Senhor. Temamos o Senhor. A nossa segurança não está na riqueza da cidade. A nossa segurança está no Senhor, que cuida de nós e zela por nós. Mas eu tenho uma tese. A minha tese é que tudo que acontece com a cidade perdida também acontece com os santos. O que é que Deus fez com a Babilônia? Tirou as suas riquezas, roubou as suas riquezas. O que é que Deus fez com Jó mesmo? O que é que Deus fez com Jó? Tirou as suas riquezas. Autorizou Satanás a tirar as suas riquezas. O que aconteceu com a Babilônia, aconteceu com Jó. A minha tese é a seguinte, que Deus fere a Babilônia e Deus também fere os seus santos. É isso que você ouviu. Tudo aquilo que acontece com a cidade perdida pode muito bem acontecer com você. E se você não acredita em mim, a gente pode ir para as palavras de Jó, que em Jó 5, verso 18, diz o seguinte: pois ele abre a ferida. Está falando dele mesmo. Deus está dizendo, Deus abre a ferida. E ele continua, mas ele mesmo a trata, ele fere, mas as suas mãos curam. Deus fere os seus santos, mas ele também cura os seus santos. A Babilônia ele só fere para a morte, mas aos seus santos ele fere para renovação. O que você tem que entender é que quando uma lagarta ela se transforma em borboleta, ela morre como lagarta para poder se renovar como borboleta. E o meu desejo para você é que você morra, é que você seja ferido, é para que você morra para esse mundo, para que você morra para as paixões desse mundo, para que você seja renovado em sua mente e em sua santidade. Porque é exatamente isso que Deus faz com os seus santos. É como se Deus fosse um cirurgião e ele pegasse o bisturi e ele dissesse o seguinte: olha, eu vou fazer uma cirurgia em você, eu vou abrir o teu peito, eu vou fender a sua pele, eu vou ofender a sua carne, eu vou te machucar. Eu não sei se a anestesia vai ser suficiente. Deus é esse cirurgião que para nos renovar, que para nos curar, precisa abrir o nosso peito. E às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que o Senhor vai me machucar? Senhor, por que a tua mão vai pesar sobre mim? Senhor, por que essa crise financeira na minha vida? E a gente não percebe que essa crise financeira ela é para renovação, que essa crise financeira é para que Deus possa nos curar, tal como Ele curou a Jó. O nosso fim não vai ser o fim da Babilônia.
O nosso fim vai ser o fim como o de Jó. E se você quiser entender um pouco por que Deus feriu a Jó, a gente pode ir no último capítulo do livro de Jó. E a gente vai ver nas palavras de Jó a íntegra do porquê Deus tocou em suas finanças. Também. E ele diz o seguinte, no 42, verso de número 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a seu respeito, mas agora os meus olhos, eles te veem. A crise financeira é o melhor lugar que existe para que você conheça o Senhor. Porque o resultado da dor, o resultado do peso da mão do Senhor, não é uma visão correta a respeito da dor, mas uma visão correta a respeito de quem Deus é, da sua grandeza, da sua santidade, da sua maravilha, da sua força. É entender quem Deus é. O problema é que muitas vezes a gente que é crente, a gente se acostumou a falar sobre Deus, mas a gente não fala com Deus. E Deus, Ele manda as crises financeiras para que a gente possa falar com Ele com mais intimidade e com mais profundidade. É o resultado da dor de Jó. É o resultado do peso da mão do Senhor que estava sobre Jó. Agora os meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade, agora eu caminho contigo, agora eu tenho profundidade de relacionamento. É isso que Jó está dizendo para nós. Pode parecer loucura o que eu vou te dizer agora, mas a crise financeira que você está passando, aproveita ela bem. Porque o peso de intimidade que Deus te dará nela é sem igual, vale mais do que todas as riquezas desse mundo, vale mais do que todo o cofre da Babilônia. Meus irmãos, se nós queremos conhecer a Deus na beleza da sua santidade, na sua intimidade, nós precisamos ir para a sala dos tesouros escondidos. E a sala dos tesouros escondidos não é o cofre da Babilônia. A sala dos tesouros escondidos é o quarto de oração. É o quarto de oração. No meio da crise financeira, eu visito o Senhor. No meio da pior fase da minha vida, eu me debruço no quarto de oração e eu busco conhecer quem Ele é, porque se essa dor vai ter algum resultado, que seja eu ter mais intimidade com o Senhor. É isso que Ele está dizendo aqui. E queridos, se é para ganhar mais amizade com Deus, se é para aprofundar o meu relacionamento, então eu digo bem-vindo à crise financeira. Eu dou boas-vindas a ela. Eu dou boas-vindas. É isso que a gente tem que entender. Mas a Babilônia não perdeu só dinheiro. A Babilônia perdeu a sua honra. Se a gente seguir o capítulo, a gente vai ver isso. 17, todos os pilotos ou timoneiros, no original está timoneiro, tá? Todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe e olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: que cidade é semelhante a essa grande cidade? Todos os comerciantes, os que ganharam ganharam a vida, os que enriqueceram através do comércio babilônico de longe, olharão para ela e dirão: já se foi o seu tempo de glória. Ela foi considerada, não é mais. Era uma cidade que tinha honra, já não tem mais honra nenhuma. É isso que os comerciantes estão dizendo. Agora, o que aconteceu com a Babilônia também aconteceu com Jó. Jó perdeu a sua honra. Jó perdeu a sua glória. Jó perdeu o seu poder de influência. Isso pode acontecer com você. No seu ambiente de trabalho, você pode vir dizer para mim: pastor, ninguém me respeita lá, parece que as pessoas não me escutam. Se as pessoas me honraram algum dia, não é mais a realidade hoje. Elas não obedecem às minhas direções, eu sou encarregado do departamento. Na minha casa, pastor, os meus filhos não me obedecem. Pastor, meu marido não me escuta.
Eu não sei o que acontece, mas esse homem não me honra, pastor. E são os diversos os nichos sociais e familiares em que nós estamos introduzidos. E a gente percebe que não tem mais voz, que não tem mais glória, a gente se sente desonrado, a gente se sente caçoado, a gente se sente escarnecido. Às vezes as pessoas têm ousadia de questionar o nosso caráter, como questionaram o de Jó, sem a gente ter feito nada para merecer isso. A gente olha para a gente e fala, Senhor, eu tenho buscado viver em sinceridade, eu tenho buscado viver em santidade, eu tenho buscado honrar a Tua palavra e as pessoas ainda assim parecem não me dar ouvidos, me desonram, Senhor. O que a gente tem que entender em primeiro lugar é que se a gente teve honra um dia como Jó teve, Deus não nos fez mal em dar honra um dia e tirar essa honra hoje. Deus não nos fez nenhum mal. Se Ele nos deu honra algum dia, que seja louvado o nome do Senhor. E essas posições de honra e de glória que Ele nos deu, servem de incentivo para a gente enfrentar esse período de desonra. A glória de outrora me dá força para eu poder caminhar na humilhação de hoje. É isso que a gente precisa entender. Em segundo lugar, assim como Jó, a posição da desonra é o melhor lugar para que a gente entenda quem verdadeiramente tem honra. Hoje é um lembrete para que você saiba que não é sobre você, não é sobre o seu nome, não é sobre a sua integridade, é tudo sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre o seu nome, sobre a sua glória, sobre a sua honra. Não tem nada que ver com a gente. E enquanto a gente não perceber que a vida não gira em torno da nossa honra e da nossa glória, que Deus nos leve ao vale das humilhações. Que Deus possa humilhar os exaltados e exaltar os humilhados. Esse é o propósito da palavra do Senhor. E que esse seja o propósito desses períodos de desonra. Deus ele chega para Jó e fala assim, Jó, aonde é que você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Jó, você sabia que eu poderia pegar o pior monstro que existe na atualidade com um anzolzinho e brincar e fazer com ele o que eu quiser? Quem é você, Jó, perto da minha grandeza? E a Jó só coube dizer, eu não sou ninguém, Senhor, perto da tua majestade. Você está sendo humilhado, você está sendo desonrado. Nesse período, lembre-se de honrar a quem tem honra, de exaltar quem merece exaltação, de glorificar o nome daquele que sim tem toda a glória e poder. A Babilônia pergunta, quem é como esta cidade? Nós declaramos como salmista no capítulo de número 113, verso 5, aonde ele diz, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Não é nosso nome, não é nossa cidade, não são nossas riquezas, é e sempre foi e vai ser o Senhor Jesus. E aí, se Deus amanhã ou depois quiser dobrar as tuas riquezas, quiser te dar honra de novo e glória de novo, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele quiser só fazer com que você aprenda a quem você deve honrar, louvado seja o nome do Senhor, porque não é regra e Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Nem mesmo a saúde que você tem hoje é dívida da parte do Senhor. E a gente tem alguns privilégios. O verso de número 18, o verso de número 19, nos mostra alguns privilégios. É o retrato de Jó todinho isso daqui. Jogarão sobre a cabeça e clamarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando. Podia estar no livro de Jó isso daqui. Jó raspou a cabeça, Jó chorou. Eles clamarão dizendo e lamentando, ai da grande cidade, por causa das suas riquezas, do cofre. Todos os que possuíam navios no mar, que era a rota comercial da época, se enriqueceram. E em apenas uma horinha, foi destruída. E o verso de número 20 é fantástico. Porque o verso de número 20 não é dito por um anjo. O verso de número 20 não é dito nem por Deus.
Sabe quem está dizendo o verso de número 20? Quem profere essas palavras? As mesmas pessoas do verso de número 19, os comerciantes. E olha o que eles dizem. Exulta sobre ela, ó céu! Exultai também vocês santos, vocês igreja. Ué, mas eles não eram nossos inimigos? Não eram os babilônicos? Não eram os rivais? Mas eles mesmos reconhecem a sua derrota. Eles mesmos estão vendo o mal que fizeram. Seus santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Vocês tinham razão. O Deus de vocês, o braço forte dele, acabou com a nossa cidade. Exultem vocês. Fiquem felizes vocês. Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, estão reconhecendo a sua derrota. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus toca no cofre da Babilônia como toca no cofre dos seus santos. Deus toca na dignidade da Babilônia como toca na dignidade dos seus santos. Mas se existe algum privilégio, é que quando a Babilônia ela vai falar, ela fala para si mesma. O choro babilônico é um choro de si para si mesmo. O choro dos santos não. O choro dos santos pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu sinto pelas suas lágrimas. Eu sinto pela sua tristeza. Mas entenda que nenhuma lágrima sua é desperdiçada. Todas as suas lágrimas estão diante de Deus e de nenhum outro. Você não está proferindo palavras a esmo, não é um choro de si para si mesmo, é um choro diante de Deus. E quando a gente chora diante de Deus, a gente é consolado. Na cidade dos homens, diz o poeta Marcos Almeida, ele diz o seguinte: quando eu busco algo para ler, ouvir, pensar e dizer, o Senhor sabe o que eu quero, é a tua vida que eu quero. Existe consolo na cidade babilônica, existe consolo na cidade dos homens, basta buscar a face do Senhor. Jó podia muito bem ser coaching da Babilônia. Olha, vocês estão sofrendo? Tocaram no cofre de vocês, na dignidade? Vocês estão chorando? Eu posso dizer o que vocês devem fazer. Buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, diz o Senhor. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, porque Ele vos exaltará no tempo oportuno. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu os ouvirei e os atenderei dos altos céus. É sobre buscar a presença de Deus, meus irmãos. É sobre menos compromissos sociais. É sobre discernir as fases da vida a tal ponto e dizer o seguinte: hoje eu não vou no shopping. Hoje não. Eu vou amanhã. Hoje eu não vou no shopping. Mas o que você vai fazer? Você está ficando louco, amor? Não, hoje eu vou buscar o Senhor. Hoje eu vou fechar a porta do meu quarto. Hoje eu vou ter intimidade com Deus. Hoje eu vou jejuar como nunca jejuei. Hoje eu vou fazer uma loucura. Hoje as minhas lágrimas vão cair no piso desse quarto e Deus há de me ouvir. Cadê a loucura? Cadê a paixão? Cadê os atos de amor? Maldito coração humano, que faz tudo por um cônjuge, que faz as mais profundas declarações de amor por alguém que está do lado, mas não consegue proferir as mesmas ou mais profundas coisas para Deus que está no céu. Pesemos o amor que temos demonstrado para o Senhor. Pesemos o amor que temos demonstrado para o Senhor. Porque Deus é capaz de transformar a cidade babilônica em Atlantis. Você sabia que Deus transformou a cidade babilônica em Atlantis? Verso de número 21. Um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, uma pedra bem grande, e jogou-a no mar. A pedra afunda no mar, meu irmão.
dizendo, o que é que ele disse? A grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Atlântida. Atlântida. Se você não conhece a lenda de Atlântida, Atlântida é uma cidade que era uma ilhota e ela foi fundada de frente para o Oceano Atlântico. E como a cidade de Atlântida queria conquistar o mundo e foi avançando o seu império, foi conquistando continente após continente. Eles eram uma civilização avançada em sua ciência, agronomia, riqueza, e o seu exército era sem igual. Poseidon e os demais deuses do panteão romano e grego, é mais ou menos a mesma cultura, decidiram afundar a cidade de Atlântida. Nós não vamos deixar vocês conquistar. Nós não vamos deixar vocês terem tudo o que querem. E pegou e afundou a cidade de Atlântida até o mais profundo mar. Atlântida, diz a mitologia grega, virou uma cidade perdida e nunca mais foi encontrada. Só deu origem aos mais diversos roteiros de cinema. No nosso caso, nós não precisamos de um panteão de deuses. O nosso Deus, ele preside a Assembleia dos Deuses. Algo que eu digo apenas por amor à poesia hebraica, porque nós sabemos que apenas um Deus existe, nenhum outro, que é o nosso Deus. E ele é suficiente para pegar a cidade da Babilônia e afundá-la no mais profundo mar. É isso que Deus faz. Ele afunda. Ele transforma a Babilônia em Atlântida. E eu acredito que ele chama cada um de nós essa manhã para transformar a Babilônia também. Eu acredito. Não de maneira negativa, a gente não vai afundar a Babilônia. Mas nós vamos deixá-la com uma cara mais parecida com a Nova Jerusalém. Nós vamos deixá-la com algo mais parecido com o que vem de cima, que é a esperança que todos nós aguardamos. E como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que José fez com a sua Babilônia. Do mesmo jeito que Daniel fez na sua literal Babilônia. A gente vai fazer o que eles fizeram e vamos ter os mesmos resultados. Pastor, realmente, eram homens dotados, né? Tinham poder de administração, poder político sem igual, e eles conseguiram conduzir as suas respectivas babilônicas. A gente tem que orar para ter um dom parecido com o de José e o de Daniel, né, pastor? Não, não é isso. A gente só consegue transformar a Babilônia quando a gente se torna inestimável para ela. Quando a gente não tem preço para ela. Eu não estou falando de dom, ter um dom tão grande que a Babilônia cede. Não, isso é consequência. Deus pode te dar o dom. E se você quiser saber, existem habilidades que você pode aprimorar, que olhando a gente não sabe se é dom, se é talento, se é uma habilidade que você aprimorou. A gente não sabe dizer. Porque os homens, eles são capazes de melhorar e aprimorar os seus dons, talentos e habilidades, naturais ou não. O que a gente precisa ter é o caráter de Daniel. É o caráter de José. Por que que uma Ferrari é inestimável? Por que que um Rolex é inestimável? Você tem dinheiro para comprar? Você não tem dinheiro para comprar. É por isso que esses objetos são caríssimos e inestimáveis. A gente vira importante e inestimável para a Babilônia quando a gente se torna alguém que a Babilônia não consegue comprar. Todos os tesouros do seu cofre, tudo isso que a gente leu, riquezas a perder de vista, não são suficientes para corromper o coração de José, de Daniel, e em nome de Jesus, que seja o seu também. Que seja o seu também. Não se venda para as menores mentiras. Porque se vendendo para as menores mentiras hoje, você vai se vender para as maiores amanhã. Não converse com seus colegas de trabalho sobre qualquer promiscuidade que seja, porque você está corrompendo o coração e não é importante para a transformação babilônica. Vigie o que você está fazendo na internet. Pastor, eu tenho que
Eu tenho que flertar, né, pastor? Tentando achar meu celular para dar um exemplo aqui. Enfim, vamos fingir que eu tô com o celular na mão. Eu tenho que flertar, né, pastor? Eu tenho que abaixar o Tinder, eu tenho... pastor, eu tenho que olhar esse site aqui, porque afinal de contas, eu tô na internet, né? Então, eu tenho que olhar. Deus não quer tirar você da Babilônia. Deus quer tirar a Babilônia de dentro de você. E Ele vai te machucar, te humilhar, te ferir, secar as tuas lágrimas, até tornar isso possível. Até que você tenha esse caráter. Até que você tenha esse caráter. O ambiente não faz o crente. Adão pecou no jardim do Éden e Cristo venceu a tentação no deserto. O ambiente não faz o crente. O crente é que faz o ambiente. Se torna íntegro de coração. Se torna incorruptível. Se torna incomparável. Todas as riquezas não valem nada perto do teu caráter. Toda a posição que podem te dar não vale nada perto do teu caráter, perto daquilo que você confiou diante de Deus, que é a tua fidelidade, a tua lealdade. E você vai ver se essa Babilônia não vai ser transformada. Quando você começar a falar a verdade, quando você buscar pureza em todos os seus âmbitos, quando você for limpo de mente, quando suas mãos não se corromperem, você vai ver se esse departamento seu não muda, você vai ver se essa Babilônia não cai, você não vai ver se essa ONG não vai ser transformada, você não vai ver se as pessoas da sua família não vão te considerar. Essa Babilônia vai cair à medida que nós aprofundamos o nosso caráter na santidade de Deus. É sobre um sentimento só, meus irmãos. Ser santo como Deus é santo. Ser íntegro como Deus é íntegro. Buscar a pureza de todo o nosso coração. Ser íntegro. Ser íntegro. No momento de louvor eu estava pensando. E eu pensei em todos os meus acertos. É importante a gente pensar nos nossos erros, mas eu também pensei nos meus acertos. E à medida que pensava nos meus acertos, eu pedi e orei a Deus: Senhor, me faça permanecer nos meus acertos. Me faça prevalecer nisso tudo que eu estou fazendo bem. Potencializa isso. Porque eu não quero ter rivais no meu coração. Eu não quero que o Senhor tenha que competir pela minha atenção. Eu não quero inventar desculpas para me corromper ou para me vender para a Babilônia. Ainda mais tão barato. Ainda mais tão barato. Porque todas as riquezas do mundo não valem a presença de Deus, meus irmãos. Não valem a presença de Deus. Não valem. E o que acontece com a Babilônia? Versos de número 21 até o verso de número 23, em resumo, silêncio. Silêncio. Quem é músico aqui? Na Babilônia não tem mais. Quem é artista aqui? Na Babilônia não tem mais quadro. Tchau Rembrandt, tchau Leonardo da Vinci, tchau Bach, não tem. Todos os grandes artistas da Babilônia foram silenciados. Silenciados. Senhor, pega leve. É patrimônio da humanidade. As artes são importantes para o nosso povo, Senhor. Riqueza a gente até entende, dinheiro corrompe, arte não. Pega leve. O silêncio descrito aqui nesses versos é um silêncio sepulcral. É o silêncio de um cemitério. É esse silêncio que nós temos aqui. E eu pergunto a vocês uma coisa. Preste atenção. Deus não ficou em silêncio para Jó? Jó passou por um grande período de silêncio de Deus. Deus não abriu a boca para falar com Jó. É claro que quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. Sola a Escritura, não estou negociando isso. Mas os espirituais entendem o que eu estou dizendo. Estou falando sobre direções específicas. Estou falando sobre sabedoria. Estou falando sobre aquelas orações em que a gente pede para Deus nos guiar em uma escolha.
Ou para aquelas tantas outras em que a gente pede para Deus nos ajudar a enxergar a nossa tragédia, a tirar lições dela, ou a nos responder o porquê estamos passando por isso. De tão específico é pessoal, como o nosso relacionamento com Deus é pessoal. E nesse sentido, Deus se calou. Como Ele se cala para você diversas vezes. E você vai passar por períodos grandes de silêncio da parte de Deus. Por que existem esses períodos de silêncio e escassez na vida cristã? Olhando para a vida de Jó, eu consigo ter algumas conclusões. Deus está ajudando você a alicerçar a sua fé naquilo que realmente importa. Nas suas promessas, na sua grandeza, no seu caráter e na sua fidelidade. Não duvide da bondade de Deus, porque duvidar da bondade de Deus é duvidar do seu próprio caráter. A sua fé não deve ser governada pelos seus sentimentos. Seus sentimentos devem estar submissos à sua fé. Deus não é obrigado a fazer você sentir a presença dele o tempo todo, nem dar a resposta que você precisa na hora que você acha que precisa. Deus quer ver se a sua fé está nele. Vamos ver se eu, em silêncio, ele continua me buscando, continua se rendendo, continua dependendo das minhas promessas. Porque na vida cristã, o silêncio de Deus não é sepulcral. O silêncio de Deus, falando em arte, é de uma sala de concerto. Eu nunca fui em uma sala de concerto. Alguns irmãos que frequentam nunca me convidaram. Essa é a verdade. Eu não queria falar, mas eu falei. Mas uma coisa eu sei sobre salas de concerto. Que antes do grande espetáculo existe silêncio. Silêncio de expectativa por aquilo que vai ser apresentado. Por aquela música harmoniosa que vai encher o ambiente e bater na nossa alma. Aquilo que sem explicação vai arrancar lágrimas dos nossos olhos. E eu sei que depois desse grande período de silêncio, onde Jó foi provado e confirmado, Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Deus deu em dobro. Na Babilônia é fim do espetáculo, mas o silêncio de Deus na vida cristã é pré-espetáculo, porque o grande show vem depois. A obra harmoniosa, essa orquestra maravilhosa vai vir logo na sequência. Meus irmãos, quando a gente se torna calejado na fé, a gente até gosta do silêncio de Deus. O Senhor está em silêncio, né, Senhor? Mas eu te conheço. Eu sei que vai vir um espetáculo. Eu sei que uma orquestra vai se apresentar. Eu sei que o Senhor vai me dar posição. Eu sei que o Senhor vai me honrar. Eu sei que o Senhor vai me dar um cargo. Eu sei que o Senhor vai me fazer importante para que eu, em humildade, te sirva e faça com que o seu nome seja reconhecido. A bênção de Deus está vindo a cavalo, e isso não é nenhuma heresia, meus irmãos. Faz parte da vida cristã crer que as mãos de Deus são abençoadoras. Então posso te falar uma coisa? Aproveita o silêncio de Deus. Aproveita o silêncio de Deus. Porque a orquestra vai se apresentar dentro em breve e vai mexer com a tua alma. O resumo dessa mensagem é que a sentença de Deus é uma substância venenosa contra a Babilônia. Mas é um fluido terapêutico para você. Eu vou repetir. A sentença de Deus é uma substância venenosa contra a Babilônia. Mas é um fluido terapêutico para você. Não tenha medo. Se você está passando por crise financeira, se você está sendo humilhado, se você está chorando diante de Deus, não tenha medo, porque Deus vai te usar para transformar a Babilônia. E se Ele está em silêncio, é porque a grande obra está prestes a se apresentar. Falando de ruínas, muitos poderiam pensar que a vida de Cristo estava em ruínas. Ele morreu, parecia que acabou.
3 dias em silêncio. O que é que vai ser de nós? Mas a vida de Jesus Cristo não ficou em ruínas. O que ficou em ruínas foi o seu túmulo. Deus mandou rolar a pedra e aquilo ali não serve para mais nada. E todos nós podemos ir em Israel hoje e ver que ele não está ali. Que ele ressuscitou, está à destra de Deus em uma posição de honra e pode interceder por você e pelas suas fraquezas. Você está perdendo dinheiro? O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você está sendo desonrado? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Você está chorando? Jesus também chorou. Deus está em silêncio. Jesus disse: "Se Deus meu, por que me abandonaste?" Mas ele foi honrado pelo Senhor. Ele foi honrado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que se com ele morremos, certamente com ele também ressuscitamos. Prepare-se, meu irmão. Persevere, porque algo grande está para acontecer na sua vida e através da sua vida. Fique de pé, eu quero orar com você.